Bem-vindos, estamos, como é habitual, no bar do Hotel Vila Nova, a conversar com os nossos convidados. Hoje, Carlos Mendonça, candidato à Câmara do Nordeste. Carlos Mendonça, sente vontade de mudança do Nordeste? O que é que pretende mudar? Sou eu que sinto a vontade de mudança do Nordeste. Agradeço só que colocasse-me o microfone. Pelo porta a porta que temos tido ao longo dos últimos meses, os últimos 3 meses têm sido utilizados para reunir com todas as instituições locais, desde associações culturais, desportivas e algumas indústrias, e aquilo que nós temos sentido é realmente uma preocupação e uma necessidade urgente de mudança na forma de fazer política no poder local. E essa é também uma das razões pela qual me recandidato à Câmara. E por isso acredito que não é só eu que quero a mudança no Nordeste, mas sim os nordesteses, por diversas razões. Todos nós sabemos da situação financeira em que a Câmara se encontra. É certo que não é a única Câmara que se encontra naquela situação, mas no entanto, todos os números que nós temos tido conhecimento de entidades não políticas dão-nos a entender que realmente, ao longo destes anos todos de governação pelo PSD, a gestão não tem sido a mais correta. Digo, por exemplo, no âmbito dos prazos médios de pagamentos às nossas empresas fornecedoras de serviços à Câmara, o Conselho do Nordeste é considerado o terceiro pior pagador do país, com 1875 dias, ou seja, mais de 5 anos para pagar aos fornecedores. Isto não é aceitável e não existe uma empresa que consiga sobreviver a estes prazos médios de pagamentos. O Conselho do Nordeste, dos 19 conselhos da região, é o concelho com o menor número de empresas sediadas por quilómetro quadrado, ou seja, estamos a falar de 4 empresas por quilómetro quadrado, dos 19 concelhos dos Açores. Ou seja, tudo isto, e a acrescentar um estudo muito recente da Universidade da Beira Interior, que avalia a qualidade de vida de todos os municípios do país, dos 308, infelizmente temos conhecimento, de acordo com este estudo científico, que o Conselho do Nordeste é o segundo pior concelho para se viver no âmbito de infraestruturas para promover qualidade de vida. E por isso, tudo isto são sinais que é preciso fazer muito mais pelo Nordeste. Tudo isto são sinais de que o Nordeste e os nordestenses merecem muito mais do que aquilo que neste momento tem sido feito ao longo destes anos todos. Carlos Mendonça tem dito que quer dar mais dinheiro às freguesias. Como é que quer dar mais dinheiro se a Câmara está endividada? Onde é que vai buscar o dinheiro? Esta nossa proposta é uma proposta que já vem dos últimos 4 anos de ação como vereador da oposição. Nós não vamos aumentar a despesa da autarquia, nem aumentar a dívida da autarquia com esta proposta. O que nós vamos fazer é criar aquilo que nunca nos últimos anos não tem ocorrido na gestão da autarquia, é criar condições de definição de prioridades. Nós acreditamos que muitas obras, e posso dar os exemplos que achar necessários, nós acreditamos que há muitas obras que foram feitas, que foram gastos dinheiros de todos nós, que não são consideradas prioridades para o Concelho. O mesmo que dizer, não trazem qualidade de vida, e o mesmo que dizer que não trazem mais riqueza para o Concelho. E isso que nós queremos fazer é exatamente trabalhar naquilo que é a receita da autarquia e transferir verbas para as nossas juntas de freguesia através dos protocolos de cooperação. Porquê? Por 3 razões. Primeiro, as juntas de freguesia são o elo mais próximo das populações. São eles que estão disponíveis constantemente para atender as fragilidades, as preocupações dos nossos nordestenses e da nossa população. E por isso eu julgo que é necessário lhes dar mais autonomia, mais popularidade no âmbito daquilo que é a gestão dos dinheiros públicos. Segundo, com este aumento das verbas, nós acreditamos, porque o tempo das grandes obras e as obras de betão em grandes quantidades já acabaram no Nordeste, tal como acabaram em qualquer parte da região. E por isso nós acreditamos que este aumento de verbas para as juntas de freguesia, acreditamos que é possível criar condições para serem adjudicadas algumas pequenas obras às nossas pequenas empresas sediadas nessas freguesias e com isso promover a manutenção de postos de trabalho.
Ao mesmo tempo, com esse mesmo protocolo, acreditamos que as juntas possam empregar, ao longo dos anos em que estão à frente dos destinos das freguesias, possam empregar algumas das populações residentes nessas freguesias para limpeza de caminhos, limpeza de ribeiras, pequenas reparações naquilo que são os edifícios públicos ou outras obras que fiquem e que sejam do interesse das populações dessas freguesias. Tudo isto são propostas que não vão aumentar a despesa, porque vamos apenas transferir verbas de rúbricas que nós neste momento achamos que não são necessárias de serem aplicadas como tem sido ao longo dos anos. E da mesma forma só posso dizer que são propostas direcionadas para as pessoas, e isso neste momento é o que é prioritário para o Conselho do Nordeste. Muito bem, Carlos Manuel Bento. Muito obrigado, Carlos Mendonça, por ter aceito o nosso convite. Eu gostava de começar com esta pergunta sacramental aqui, em relação aos candidatos da oposição. Quem é Carlos Mendonça? Carlos Mendonça é um nortestense que... Já agora, de que sítio do Nordeste? São Pedro Nortestense. São Pedro Nortestense. Sim. Carlos Mendonça é um nortestense que veio muito cedo para Ponta Delgada estudar, por opinião dos professores na altura, porque, como sabe, na altura o ensino só era disponível no Conselho do Nordeste até o 9º ano, e segundo os nossos professores na altura, achavam que o primeiro ano de transferência do 9º para o 10º ano cá para baixo era muito difícil, e então o Carlos Mendonça foi encaminhado pelos pais ao Conselho dos Professores aos 10 anos para viver cá em Ponta Delgada, para trabalhar, para estudar nessa altura, e decidiu viver sozinho numa casa que meus pais tinham cá. Terminei os estudos em Ponta Delgada, fui estudar para o Canadá. Depois de terminar no Canadá, fui para a Universidade do Porto, licenciei-me no Porto. Em quê? Eu sou da área da fisioterapia. E depois voltei ao Canadá para fazer um pós-graduação na área da investigação, e depois voltei para o Porto para fazer o mestrado. E desde... Na mesma especialidade? Na área do treino de alto rendimento, na área de alto rendimento no futebol. E depois, estudando no Canadá, recebi uma proposta para voltar à minha terra, para iniciar o serviço de fisioterapia no Conselho do Nordeste, no Centro de Saúde. Eu aceitei a proposta. Na altura a minha mãe vivia sozinha, meu pai tinha falecido, e eu aceitei a proposta e com muito gosto voltei para a minha terra, e desde então, desde 99, que resido, constituí família, sou um empreendedor. Montei um negócio por minha conta também no Nordeste, e quero continuar a viver no Nordeste, mas quero viver num concelho com mais qualidade de vida. Politicamente, exerceu já algum cargo na autarquia? Eu já fui vereador durante um período de 2001 e 2002, substituição da atual minha número 2 da Assembleia, Emília Mendonça. E neste momento, como vereador da oposição no poder local, faço parte da Câmara Municipal. Como é que vê a mudança no partido no poder em Nordeste? A mudança do Presidente Carreiro, de Presidente da Câmara para candidato a Presidente da Assembleia Municipal. Acha que isso vai dar limitações, vai provocar limitações no caso do seu opositor ser eleito, como certamente não espera, não? Mas se acontecesse isso, acha que José Carlos Carreiro continuaria a ser a figura predominante no Nordeste? Sem dúvida alguma. Digamos que é uma solução à Putin na Rússia ou não? Muito bem. Eu tenho a certeza absoluta que irá acontecer exatamente isso, se o povo assim o desejar, elegendo Rogério Farias a presidente. Eu digo isso por diversas razões. Ao longo destes 4 anos, como vereador, tenho tido conhecimento da forma como é feita a política e tomadas as decisões na Câmara Municipal. E aquilo que nós sentimos é que José Carlos Carreiro tem o poder total nas decisões ao longo destes 4 anos. E quando alguém me vem dizer, e que sai para a comunicação social, que já tem 12 anos de vice-presidência e conhece as pastas todas da autarquia, eu lamento dizer porque isso não é verdade. Ele pode conhecer a capa das pastas, mas o documento que
está dentro das pastas, ele não conhece, tudo devido à forma de fazer política e de gerir a autarquia, como é a forma que José Carlos Carreiro neste momento utiliza. Portanto, o seu estilo será completamente diferente no caso de ser eleito. Qual é, digamos, a diferença fundamental que vai imprimir no exercício do cargo? Precisamente isso, distribuição de tarefas, dar um novo rumo à forma de fazer política. Digamos que descentralizar o poder. Sem dúvida do alguma. Presidente. De outra forma não é possível. Qual é a vantagem que vê nisso? Descentralizar? Eu vejo muitas Eu sei vantagens. que a esquerda gosta muito de descentralizar e que a direita gosta muito de centralizar. Isso digamos que é um dado adquirido. Mas, no caso concreto do Nordeste e no caso concreto de Carlos Mendonça ser Presidente, o que é que vai descentralizar? Olha, por exemplo, são mais do que uma cabeça a pensar. Dessa possibilidade criamos condições de terem outras ideias, mais ideias, e nesse aglomerado de ideias que podem surgir dessa descentralização de ideias e pensamentos, certamente que o sucesso será mais facilmente alcançado, a margem de errar poderá ser menor. E por essa razão acredito que só traz vantagens ao Nordeste. O senhor acusou o Nordeste, através da administração anterior, de ter deixado o Conselho na cauda dos outros conselhos, fez uma comparação. Acha que antes das SCUTs era possível fazer diferente? Acho que era possível, porque nós temos as nossas condições. As SCUTs vão ter trazido uma perspectiva e um horizonte muito maior. Sem dúvida alguma, mas as SCUTs, como estão feitas neste momento, e com a mais-valia que nos foi dada aos nordestenses, se nós não tivermos um poder local capaz de aproveitar estas mais-valias, o benefício das SCUTs não será rentabilizado de forma alguma. E aquilo que neste momento eu sinto é exatamente isso. O investimento que foi dado a 4.980 pessoas, da forma como têm sido feitas políticas e os aproveitamentos locais, a rentabilização neste momento das SCUTs não está nem a 50%. Isto é a minha opinião. Eu acredito que é necessário fazer muito mais pelos nossos empresários, eu acredito que é necessário fazer muito mais para fixar gente, porque o desenvolvimento do Conselho, na minha opinião, passa por fixar pessoas, o que implica... Fala sempre em si, na primeira pessoa, não tem uma equipe consigo? Nós temos uma grande equipe, mas a entrevista está a ver a mim, mas sim, mas nós temos uma equipa que nós designamos nos últimos meses, uma equipa do novo rumo. Uma equipa que foi constituída como nunca antes em outras questões autárquicas. Nós temos cerca de 330 nordestenses, que o que quer dizer que é cerca de 10% do eleitorado do Conselho aceitou participar nesta mudança, nesta vontade de mudança, neste novo rumo para o Nordeste. Desses 330, só cerca de 49% são jovens com 35 ou menos 35 anos de idade, o que demonstra uma aposta tremenda na juventude. E o mais interessante é que destes 330 são só 36 que são militantes do Partido Socialista. O resto seriam independentes e, consequentemente, estão, digamos, desligados do compromisso doutrinário do Partido Socialista. Não sei se isso é bom ou se é mau, vamos ver. Eu acredito que é bom, porque nós estamos a abrir o partido à população. E o nosso objetivo é realmente trabalhar para a população. E por isso eu acredito que esse será muito vantajoso. Para a população do Nordeste, não para a outra população, não é? Sim, para a população do Nordeste. Entendamos. Por enquanto ainda não vai haver a união dos conceitos. Agora diga uma coisa, do seu programa, quer relevar alguma iniciativa que seja, digamos, o seu sonho principal de realizar no Nordeste? O aproveitamento do turismo. Eu ia-lhe fazer a pergunta, e então como é que resolve o problema da estalagem? Que sendo uma magnífica unidade turística, talvez a mais bonita e a mais bem colocada da ilha, porque é que aquilo está fechado? Como é que consegue abrir aquilo? Deixe-me criticar um pouco e depois vou falar dos objetivos que nós pretendemos para o nosso novo rumo para o Nordeste. Nós, no passado mês de março, ficamos surpreendidos quando na comunicação social sai que o nosso atual Presidente de Câmara ficou estupefacto e surpreendido com o encerramento da estalagem dos Clérigos. Importa não esquecer que este senhor é atualmente o Presidente da Assembleia Geral da empresa Noritur, a empresa que é responsável proprietária da estalagem dos Clérigos. Por isso não faz sentido nenhum
ele está surpreso e estupefacto com o encerramento, sendo ele o Presidente da Assembleia Geral. E sabendo nós que já há 2 anos que a gestão e as contas davam negativas na forma como fechavam as contas no final do ano. A culpa não é dos empresários que estão lá na estalagem, a culpa é da forma como nós, neste momento, no Concelho do Nordeste, não temos nada para atrair turistas para o Concelho, para um aproveitamento ideal daquilo que são as nossas condições geográficas e da natureza. O que é que está no seu programa que possa ultrapassar esse obstáculo? Uma mudança de paradigma da forma como os empresários do ramo do turismo, restauração, neste momento exercem a sua atividade. Nós queremos criar condições para estimular o trazer turistas para o Concelho, mas não é só trazer e depois ir embora. Queremos arranjar condições para os trazer e obrigá-los a ficar mais tempo lá, o que quer dizer trazer mais dinheiro para gastar no Concelho do Nordeste. Por isso temos várias áreas que achamos muito pertinentes. Primeiro, renegociar a reabertura com a Noritur da estalagem dos Clérigos, através e sabemos que há necessidade de uma reestruturação da forma como ela está a funcionar neste momento. Queremos criar um roteiro turístico e cultural e histórico daquilo que é a história das nossas gentes em todas as freguesias, e acreditamos que isto é possível com um levantamento daquilo que é a história e a cultura de todas as nossas freguesias e depois divulgá-los os nossos turistas e proporcionar condições para que seja valorizado. Nós queremos também criar um campo de férias de natureza, o Campo da Lazeira, em que nós queremos criar condições para atrair grupos, nomeadamente acantonamentos de escoteiros, campos de férias para as nossas escolas e todas as pessoas interessadas naquilo que é realmente a natureza, ou seja, criar um museu vivo e ecológico no Concelho e único na Ilha de São Miguel. Nós queremos aproveitar aquilo que neste momento não está aproveitado e que ao longo dos anos temos assistido a muita gente interessada em utilizar, só que de uma forma não organizada e não com objetivos criteriosos de melhoramentos e pensando um pouco a médio e longo prazo, que é o roteiro dos trilhos pedestres do Concelho do Nordeste. Nós acreditamos que a nossa natureza, nós acreditamos que tudo aquilo que nós temos lá de bom no âmbito da geografia se traz certamente mais riqueza, e nós, ao trazermos mais riqueza aos nossos empresários, vamos trazer mais postos de trabalho e vamos com isso fixar mais gente, e quanto mais gente fixada tivermos no Nordeste, certamente que a qualidade de vida melhorará no campo da construção civil. Tem alguma ideia? Parece-me que a construção civil está um pouco parada por toda a Ilha de São Miguel. Queria acrescentar mais uma coisa no âmbito que eu acho que é uma mais-valia no turismo. Pela primeira vez em manifestos eleitorais pelo PS a nível de região, pela primeira vez está discriminado lá um apoio que eu acho pertinente para o Concelho do Nordeste, que é a reabilitação da Foz da Ribeira, ou seja, a Boca da Ribeira. Nós achamos muito pertinente este projeto, esta proposta do Governo para o desenvolvimento do turismo, e queremos claramente diligenciar todos os esforços para que o Governo cumpra este compromisso. Lamentamos é que nos manifestos do PSD esta proposta já vem desde 2005, só que nunca foi cumprida. Mas pela primeira vez estamos satisfeitos que, a nível do Governo Regional, este é um compromisso a promover no âmbito do Concelho do Nordeste. E por isso tudo isto, e acreditamos que não só trazemos mais riqueza com os investimentos nesta área, e sermos parceiros ativos e presentes com todos os empresários da restauração, porque nós acreditamos que o turismo deve ser transversal a todas as entidades empresariais do Concelho. O mesmo que dizer, com o levantamento daquilo que é o turismo no Concelho, acreditamos que vamos desenvolver todas as outras áreas. Talvez posso dizer que a nossa ideia do novo rumo será exatamente criar condições como foram criadas em 96, 97 para a região, e poder notar que começou a ocorrer um maior aproveitamento daquilo que é o turismo na região. E por isso acredito que 2013 e 2014 será também o desenrolar da evolução daquilo que é o aproveitamento turístico no Concelho. Obras. Pois era isso que eu ia dizer, porque o turismo
é muito importante, no caso de já haver um fluxo turístico muito grande e autossustentado, não é? Neste não momento, é o caso. Não é o caso, não é? Com os escudos já devia ter começado, aí concordo consigo. Mas, mesmo que invista intensamente no turismo, no caso de ser eleito, vai levar um bom ano, 2 anos até arrancar um ritmo satisfatório. Entretanto, obras. É que nesse sentido que está a dizer, e muito bem, e é isso que nós sentimos ao longo destes últimos anos, é que nunca houve uma estratégia a médio e longo prazo para o turismo. E eu acho que é isso que falta no Conselho do Nordeste. No âmbito das obras, nós não temos grandes obras a fazer. No âmbito do... Concorda com a crítica que a SCUT devia ter acabado no Nordeste e não na Fazenda? Não se ponha agora socialista, ponha-se como nordestense, porque... Se o Governo disser que o investimento que iria fazer no aumento da despesa para a construção desse troço, exatamente, que será investido em outras valências de importância maior para o Conselho do Nordeste, eu ia dizer que discordo, porque neste caso o dinheiro seria investido em outras áreas muito importantes para o Nordeste, como é o caso, por exemplo, de agora o compromisso do Governo de aumentar e melhorar a Foz da Ribeira. Se me disser que um investimento de cerca de 6 milhões ou 3 milhões e meio, como está previsto para fazer esse troço, para poupar cerca de 1,3 minutos, eu acho que é um investimento tremendo para a população que temos na Pedreira e na Vila do Nordeste. Mas, de qualquer modo, se esse dinheiro for utilizado em outras valências no Conselho do Nordeste em benefício das pessoas, eu acredito que devo de concordar com aquilo que foi feito. Muito bem. Quais são as perspectivas que tem em termos eleitorais realistas? José Carlos Carreiro foi um homem que controlou o voto, entre aspas, não é? O voto dos nordestenses e conseguiu ter vitórias sucessivas, penso que foi uma delas contra si. Contra mim, exatamente. Foi a mais difícil, uma diferença de 250 votos, se fossem transferidos para nós, ganhávamos. Consegue recuperar isso nestas eleições? Depois do que eu tenho visto no porta a porta, na forma como as pessoas me recebem e a minha equipa, eu acho que vai haver um novo rumo a partir de 29 de setembro no Nordeste. Claramente, estou convicto que sim. E em relação às freguesias rurais? Bom, o Conselho é quase todo rural, não é? Em termos dimensionais, não se pode, mas claro, o núcleo da matriz de São Jorge é fundamental, não é? Acha que tem alguma freguesia que precise de um apoio mais intenso do que as outras para ficar ao mesmo nível? É uma pergunta pertinente. Eu acho que não vai querer manifestar-se agora porque é muito delicada a resposta. Claro, mas eu vou-me desafiar a mim mesmo. Ao longo destes últimos 4 anos, 5 anos, tenho notado um desenvolvimento acentuado no nível de obras naquilo que, por exemplo, na Achada. Neste momento, muito recentemente, foi inaugurado pelo Governo Regional um polivalente desportivo. Um polivalente que faz muito sentido por diferentes razões. A estratégia de ser colocado na Achada é muito pertinente, porque estamos a descentralizar no âmbito do Conselho. Estamos a falar de um Conselho com 33 km de distância, de comprimento. E a localização deste espaço ali é pertinente precisamente por isso. Nós temos um pavilhão da escola, também dos serviços de desporto de São Miguel, na escola na Vila do Nordeste, e está completamente lotado. E eu acredito que agora com este novo equipamento, eu acredito que vamos ocupar e beneficiar toda a população da Salga a Santana. Por isso ali eu penso que a nível de grandes obras não é necessário. A Achadinha está muito bem preparada no âmbito daquilo que é a sua grande fonte de riqueza, a lavoura. Eu penso que foram feitos muitos investimentos, desde captações de água, desde reservatórios de água, acessos com muito mais qualidade para os nossos lavradores. Eu acredito que ali também estamos bem. Há uma preocupação na Salga, que é uma capela funerária, porque neste momento ainda não existe na Salga ao longo destes tempos. Para nós fixarmos
para nós fixarmos mais população é preciso fazer um pouco em todas elas, nomeadamente no âmbito daquilo que é a habitação degradada e o património existente que requer realmente alguma reabilitação. Mas, no entanto, como nós temos uma escola profissional em São Pedro Nordestino, eu acho que é necessário fazer alguma coisa para apoiar aquela escola profissional. E as preocupações que eu tenho ouvido falar por parte dos responsáveis é realmente durante o período de recreio, ou seja, não tem um espaço coberto para os seus alunos e para as aulas de educação física. Por isso eu acredito que este novo rumo, com o apoio estratégico de instituições governamentais, vamos querer apoiar essa instituição para benefício dos nossos alunos que ocupam aquela escola. Será uma obra num local que eu acho que está mais carenciado. Só mais uma pergunta, se me permitem. Falou em vários tipos de turismo, mas o turismo religioso ligado à grande peregrinação Nossa Senhora do Pranto, pensa fazer alguma coisa para acolher os peregrinos de uma maneira mais cómoda, não é? Não vou dizer como Fátima, mas há outros santuários que recebem os peregrinos de uma forma mais cómoda. Eu acho que o turismo religioso, eu sou romeiro também e eu percebo o que é que está a dizer e claramente que será muito acarinhado o turismo religioso para a Nossa Senhora do Pranto. Eu sinceramente... Mas não tem sido até agora. Não, é isso que eu ia dizer. Eu sinceramente acho que é necessário fazer muito mais. O campo de férias da Lazeira fica localizado exatamente próximo da Senhora do Pranto e que poderá ser utilizado também para isso. Eu devo relembrar que esta zona, este espaço do campo de férias da Lazeira era para ser utilizado por proposta dos atuais responsáveis da Câmara Municipal para uma pista de motocross. Eu sei da reação que teve a população quanto a isso. E nós fizemos o mais assinado, mas graças a Deus ficou resolvido, exatamente. E por isso, mas eu digo é a parte positiva, a parte negativa estamos todos de acordo. O aproveitamento do espaço que foi adquirido para a pista de motocross pode ser utilizado neste campo de férias da Lazeira e aproveitado precisamente para contemplar a sua preocupação. Uma estrutura que acolha E divulgar, eu acho que era importante divulgar mais aquele espaço. Não, é preciso não esquecer que há ilhas que têm menos habitantes que o Nordeste. Exatamente. Não é? O Nordeste às vezes põe-se numa situação de coitadinhos que são a 10ª ilha, mas há ilhas mas não queremos pensar assim. Não pode pensar-se assim, tem que haver uma certa ambição que não pessoal para o Grande Nordeste. A seguir vamos fazer a pergunta das piscinas, hein? Mas já agora, não ia, mas já agora faz favor de se pronunciar sobre isso, não é? Olha, em relação ao projeto das piscinas, nós lamentamos, as piscinas cobertas, nós lamentamos a atitude dos responsáveis camarários, porque o que é que aconteceu neste ali? momento, que é fechado? Neste momento eles estão a culpar o Governo por uma coisa que não é da responsabilidade do Governo, e isso é lamentável. Eu já vi que o senhor se põe sempre como advogado do Governo. Não. Eu vou lhe dizer que não. Aqui nesta entrevista, sim, não é? Sim, mas deixe-me dizer que com as questões financeiras em que a autarquia do Nordeste se encontra em falência, eu não encontro outro apoio mais próximo para poder resolver o problema da autarquia, do reequilíbrio das contas. Com certeza. E de melhoramento daquilo que é a condição de vida dos nordestinos. Mas todas as autarquias podem ser um pouco acusadas mas já fomos contra aquilo que o Governo tem feito, e nomeadamente, muito recentemente, o encerramento do atendimento permanente. Eu fui dos únicos deputados regionais e o próprio Partido Socialista do Nordeste. Tu também é deputado regional? Certo. Mas não falou nisso quando ele pediu para falar no seu... Pensei que estamos a falar do poder local. Não, eu vou falar do Dr. Carlos Mendonça como uma pessoa... Sim, político. Sou deputado regional há 5 anos. Portanto, tem experiência também na Assembleia, no Parlamento açoriano, não é? Portanto, não é uma figura que não tenha experiência. Não é um leigo na política, não é? Porque é essa acusação que lhe é feita. Coitado, o rapaz novo e tal, mas não é verdade. É verdade, então é que já anda nos corredores da política há muito tempo. Sim, desde 2001. E então essa coisa das piscinas, como é que solucionava, como é que vai solucionar aqui? Olha, primeiro, acreditar que aquele investimento é sobredimensionado para o Conselho do Nordeste. Segundo, aquele equipamento fechado é muito mais dispendioso para os nordestenses do que aberto. Estamos a falar num investimento que deve rondar mais de 8 milhões de euros, o que não faz sentido para aquele tipo de recinto. Nós lamentamos que a Gedernor, uma empresa que tem 49% da Nordeste Ativo, ou seja, a Câmara Municipal do Nordeste, que faz uma candidatura ao CIDET e que apresenta um projeto
com uma dimensão para albergar cerca de 1000 utilizadores por dia. No Conselho do Nordeste isto não tem cabimento. Mas, no entanto, apresenta como justificação a uma candidatura que no Conselho do Nordeste aquele empreendimento só vai receber 82 utilizadores por dia, o que logicamente não tem condições nem viabilidade económica, como é lógico. No entanto, eu acredito que aquilo requer e necessita de ser aberto o quanto antes. Primeiro, o espaço, a localização não é a mais apropriada. Foi por uma teimosia política e por uma guerrilha politiquice que foi colocado naquele espaço. Eu acho que tinha todas as condições para ficar próximo da escola secundária e beneficiar dos protocolos com a educação. Mas, no entanto, neste momento, com todas as instituições desportivas que nós temos, nomeadamente os clubes mais sediados na freguesia, acreditamos que através dos protocolos, os contratos-programa que existem com a Direção Regional do Desporto, é possível diminuir aquilo que é a despesa mensal de um equipamento daqueles. E eu acredito que através dos clubes desportivos existentes, dinamizando de todas as formas e para aproveitamento dos nossos alunos da escola, das nossas crianças, dos nossos atletas, dos diferentes clubes, e dinamizar claramente a natação e todas as modalidades referentes à natação, desde a hidroterapia, a fisioterapia, aprendizagem de natação, natação para bebés, competição. Acredito que podemos diminuir aquilo que será uma despesa tremenda para a Câmara Municipal do Nordeste, mas que nunca será rentabilizável, mas que, como está fechado, é muito mais caro para os nossos estudantes. Muito bem, não sei se temos livros hoje. Temos um livrinho. Temos um livro hoje. Tirar aqui a nossa cerveja Mela Abreu. Estamos aqui no bar do Hotel Vila Nova a gravar este programa. Vamos aos livros. Não é publicidade porque não foi encomenda, é só mania minha. Nós temos aqui um livro muito interessante de O Conto da Sereia. É de Onofre dos Santos. Onofre dos Santos é um europeu português que se torna angolano e que é hoje nem mais nem menos do que juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de Angola. Através da mão amiga de Cruz Marques, que veio de Angola agora de férias, mandou-me este livro, ofereceu-nos este livro, que é uma série de contos muito bem feitos. Aliás, alguns têm sido publicados nos jornais nacionais e com uma capa lindíssima. Lê-se muito bem, é um livro de contos que tem aquela subtileza e paixão africana, com uma linguagem escorreita de um jurista que domina bem a língua, com algum rigor, e faz sonhar. É um escritor, um contista de talento, de muito talento, que faz sonhar o leitor. E isso é talvez o objetivo máximo de um escritor de contos. Muito bem, de uma forma informal, neste bar do Hotel Vila Nova, hoje também mostrando um produto açoriano, como estão a ver. Ficam as despedidas, o nosso obrigado. Carlos Mendonça, candidato à Câmara Nordeste pelo PS, esteve à conversa com Carlos Melo Neto. Até para a semana.